Olá, povo de Deus, segunda-feira, 17 de julho de 2023, 15ª semana do tempo comum. Nossa reflexão de hoje é a partir de Êxodo 1, de 8 a 14 e versículo 22, e Mateus 10, 34 a 11, 1. Naqueles dias surgiu um novo rei no Egito que não tinha conhecido José, e disse ao seu povo: olhai como o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vamos agir com prudência em relação a ele, para impedir que continue crescendo e, em caso de guerra, se una aos nossos inimigos, combata contra nós e acabe por sair do país. Estabeleceram inspetores de obras para que o oprimissem com trabalhos penosos. E foi assim que ele construiu para o faraó cidades entrepostos, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais o oprimiam, tanto mais se multiplicava e crescia. Obcecados pelo medo dos filhos de Israel, os egípcios impuseram-lhes uma dura escravidão e tornaram-lhes a vida amarga pelo pesado trabalho da preparação do barro e dos tijolos, com toda a espécie de trabalhos dos campos e outros serviços que os levavam a fazer à força. O faraó deu esta ordem a todo o seu povo: lançai ao rio Nilo todos os meninos hebreus recém-nascidos, mas poupai a vida das meninas. Depois de termos refletido sobre a história dos patriarcas de Israel no livro do Gênesis, começamos agora a ler o livro do Êxodo, onde a realidade do povo de Israel, depois da morte de José, se tornou insuportável. O faraó, o novo rei do Egito, não conheceu José e estava preocupado com o crescimento dos israelitas por todo o Egito. Movido por esse temor, ele toma uma série de medidas para tentar conter essa expansão do povo de Israel. Oprimir os trabalhadores até impor mesmo uma dura escravidão, e vendo esse método estava insuficiente, mandou afogar os meninos no rio Nilo. Porém, quanto mais o oprimiam, tanto mais se multiplicavam e cresciam. Semelhante às condições dos pobres de todos os tempos, que apesar da pobreza e da precariedade continuam fazendo filhos e se multiplicando. O livro do Êxodo vai nos relatar a saga de um povo que soube se unir para se libertar da opressão a que estava submetido pelo regime egípcio com seus faraós. Deus vê a situação do povo, ouve o seu grito e desce para libertá-lo. Porém, conta com a liderança de Moisés e a disposição do povo para se pôr em marcha. Povo que entenderá as duras penas que deve servir a Deus e não ao poder do Egito. Do ponto de vista histórico, estes acontecimentos devem provavelmente colocar-se no tempo do Império Novo do Egito, no século XIII a.C. É no quadro destas injustiças e sofrimentos que se vai desenrolar a ação salvadora de Deus. Passados tantos séculos, até milênios, ainda vivemos em situações similares, com a vergonha do nosso país registrando sem números de experiências de trabalhos análogo à escravidão. Precisaremos outra vez lutar para que haja organização séria rumo a outras experiências de libertação. O Êxodo nos revela que é necessário manter-se na permanente vigilância para que a escravidão não se repita, pois sempre haverá pessoas com o espírito dos faraós, explorando a miséria dos outros.
Mateus 10, 34 a 11, 1. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. E os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar sua vida vai perdê-la, e quem perde a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der, ainda que seja apenas um copo de água fresca a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos 12 discípulos, partiu daí a fim de ensinar e pregar na cidade deles. Chegamos ao fim do discurso missionário de Jesus, onde ele instrui seus discípulos para o anúncio do reino. Jesus nunca mascarou a realidade difícil que seus discípulos enfrentariam na missão. Disse-lhes claramente que sofreriam perseguições de todos os tipos, até incompreensões da parte dos próprios familiares. Não se deve negociar condições quaisquer para o anúncio da Boa Nova, e tal anúncio nem sempre será pacífico. Ao ouvirmos Jesus dizer que não veio trazer paz, mas espada, percebemos uma realidade paradoxal. A espera do Messias implicava numa liderança que fizesse justiça, sim, mas que trouxesse ao mesmo tempo a paz tão sonhada. Porém, Jesus tem consciência que a paz sem a justiça é enganação. Interessante também destacar que Jesus não envia seus discípulos para empreenderem uma guerra santa, mas para o anúncio do reino. Acontece que esse anúncio é boa nova para uns e de inquietação para outros. Assim, os discípulos não empunharão armas para defender a proposta de Jesus, mas serão atacados por aqueles que não querem que a justiça prevaleça. Em outras palavras, a luta não é dos discípulos contra outras pessoas, mas das outras pessoas que têm seus interesses contrariados contra os discípulos. Mateus continua a tratar das exigências radicais da missão. Nada pode impedir o seguimento de Jesus, ainda que possa causar sofrimentos e provocar rupturas, mesmo dentro da própria família. A sorte do discípulo é semelhante à do seu mestre. Jesus foi ignorado e não acolhido pelos seus próprios familiares. O amor à família é um valor, mas o seguimento e o amor a Cristo devem sobrepor-se a tudo e a todos, devem ser vividos com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Para o cristão, isso é possível, porque ele nos amou primeiro, até ao ponto de dar a vida por nós. Um beijo no seu coração.